mais confortável é o lugar que vocês estão. Aqui não é tão confortável, já passa já. Eu agradeço muito o convite do Beto, a organização do SESC, a todos vocês, o Hugo, enfim, é um prazer muito grande. Maior prazer estar na mesa junto com o Roberto Profeta e o Roberto Simões. Uma alegria vê-los todos aqui. O Beto me elogiou muito no começo, isso me preocupa, e ele me chamou de um professor didático, mas ele esqueceu de falar que eu sou didático porque eu tive todas as dificuldades que um praticante de yoga pode ter. E na época eu me lamentei por cada uma das dificuldades. Sentar em lótus eu demorei acho que uns 4 ou 5 anos para conseguir pôr um pé sobre a coxa contrária. Nauli acho que demorei, sei lá, alguns anos para conseguir. E essas práticas foram todas muito difíceis. Já na net, para vocês terem uma ideia, eu ensino vários alunos num dia só. Eu demorei 1 semana para aprender sozinho. Tentava, não saía água da narina, era uma confusão. E tudo isso que eu lamentei me fez adquirir um pouquinho mais de experiência com relação. Vai insistindo que tem algum caminho. E hoje eu entendo a dificuldade dos alunos. Quando eu tenho um aluno que tem uma dificuldade, eu olho para ele e me vejo nele, eu entendo. E às vezes eu percebo professores que têm muita facilidade e eles não entendem. Como você não consegue? Faça isso. Olha, é assim. Mas eu sei pelas dificuldades que ele passa. Então talvez isso tenha feito de mim um professor um pouco mais didático, não tanto como o Beto falou, não é? Agradeço muito, fiquei preocupado que o Beto me apresentasse como eu fui apresentado uma vez no evento. O André estava lá, não sei se você se lembra, lá em Mendes, não é? E alguém me apresentou assim: olha, aqui é o Marcos Rojo, ele foi amigo do professor Hermógenes, que já morreu. Mas ele foi amigo do professor Shimada, que também já morreu. Foi amigo da Celeste, que já faleceu. Foi aluno de Garotti, que faleceu. Vamos aproveitar que ele está vivo, vamos assistir a palestra dele aqui. Ninguém sabe se ele volta o ano que vem. Nunca mais voltei para o evento. Não gostei da apresentação. Aproveitem que ele está vivo aqui. Mas eu acho que nós começamos muito bem no Brasil. Nós temos várias linhas com uma representação muito grande. Não tive o privilégio de conhecer o professor Caio Miranda, mas ele é um estudioso do yoga e fez uma publicação de textos antigos do yoga, especialmente do Hatha Pradipika e do Vedanta Samhita. A primeira tradução que nós temos em português foi por professor Caio Miranda. Outros professores de yoga apareceram por aqui, mas os que fizeram mesmo escola, eu considero, posso estar enganado, não sou um estudioso da história do yoga no Brasil, Caio Miranda como um deles. Outro representante muito grande para nós, professor Hermógenes, que ele entrou muito mais na linha devocional, na linha do comportamento. Ele trabalhou muito nessa questão das atitudes. Falava muito do yoga dos yamas e niyamas, do yoga para aquele que precisa, não o yoga daquele que pode. O professor Shimada entrou muito nessa linha do yoga científico, se afinou muito com a escola de Kaivalyadama. A minha professora, Dona Inês, professora Inês Novaes Romeu, foi aluna de professor Shimada e foi estudar em Kaivalyadama com subsídios do professor Shimada. Uma coisa que eu vim saber só mais tarde. E curiosamente, quando eu convido o professor Shimada para vir à Índia em 2005, e ele muito feliz para conhecer a escola na qual ele tinha algum contato e tinha mandado a sua primeira professora, a Dona Inês. Nós chegamos lá e ele estava completamente, parecia uma criança. Não sei quem conheceu o professor Shimada. Quem conheceu o professor Shimada? Sorte de vocês, né? Professor Shimada, uma história. Professor Hermógenes, um privilégio. Professor Caio Miranda, não o conheci, mas também o considero esse mesmo grupo. São professores que fizeram escolas. Eu estou me referindo a professores antigos. Depois outros professores, depois desses, também vieram e fizeram escolas. Mas deles eu vou falar daqui a pouquinho. Aí eu chego lá na Índia com o professor Shimada e ele vai ser muito bem recebido pelo professor Garotti, que já aposentado da escola de Kaivalyadama, prepara uma recepção para o professor Shimada. E ele vem ao hotel dar curso conosco, para nós, para o nosso grupo. E eu ligo para a professora Alicia, uma professora argentina, uma amiga nossa. Alicia, está tudo bem? Está tudo ótimo. Você sabe, a gente chega na Índia quebrado, né? Você chega
podre, né? Antigamente nós não tínhamos esse privilégio de dormir no meio do caminho, as viagens eram um pouquinho mais baratas, então a gente ia direto, chegava na África do Sul, trocava de voo depois de umas 4 ou 5 horas, pegava um outro voo até Mumbai, de Mumbai pegava o ônibus ou até o ônibus privativo, íamos até Kaivalhadama, ou seja, isso tudo levou 30 e tantas horas. Alguns aqui fizeram isso, já sabem, não é? Cadê a Nilda? A Nilda se lembra disso. Naquela época nós fomos pela Lufthansa, também não paramos no meio do caminho. E aí a Alicia disse, vocês estão cansados, então não se preocupe, já falei com o professor Garotti, e ele vai chegar um pouco mais cedo da manhã para tomar café com vocês, saudar o professor Shimada e dar aula, e depois vocês virão conhecer o Instituto. Às 5 horas da manhã, no dia 17 de janeiro, o professor Alicia me liga e diz assim, Marcos, aconteceu algo desastroso, o professor Garotti faleceu essa madrugada. Mas como? Às 5 da manhã faleceu. E ao invés de irmos conhecer o Instituto, fomos à cremação do professor Shimada. Do professor Garotti, desculpe. Foi um impacto, foi muito grande. Tive a sensação de pânico, uma coisa que eu nunca tinha tido. A gente vê cremações na Índia e já é chocante. Você vai a Varanasi, e é um dos lugares que eu não gosto de levar grupos, porque eu não entendo o local de cremações como ponto turístico. Os turistas tirando fotos das cremações e achando aquilo muito curioso, me dá a impressão que é a mesma coisa que um turista vir ao Brasil e frequentar o velório de algum ente querido seu e querer tirar fotos, olha como é isto, não é? E aí eu fujo um pouco de Varanasi, mas as poucas cremações que eu vi já foram chocantes, mas a cremação de uma pessoa querida é muito ruim. E aquela noite eu tive pânico, acordei tendo certeza que eu ia morrer. E a minha filha estava lá, a minha filha mais nova, a Carla, devia ter 18, não, era menor de idade, 16, 17 anos. Eu dizia, não quero morrer aqui na Índia, com ela aqui, coitada, que trabalha lá. Aí respirei, sentei, caminhei um pouquinho, foi passando. Na manhã seguinte, no café da manhã, chegou o professor Shimada, olha o que me aconteceu. Ele disse, tive a mesma coisa. Veio a professora Alice, olha o que me aconteceu. Também tive a mesma coisa. É muito forte assistir uma cremação. Mas por sorte o Shimada estava lá conosco. E o Shimada sempre teve essa aproximação com a escola de Kaivalhadama, com esse lado científico, enfim. Além do professor Shimada, foi aluna de professor Shimada, a professora Celeste Castilho, que também é uma pessoa que tem que ser lembrada nessa época, quando nós falamos da história do yoga no Brasil. Aqui em São Paulo, a professora Celeste fez um trabalho de difusão muito grande. A professora Celeste faz um trabalho nos clubes e divulga o yoga para muita gente. Então eu consideraria esses 4, um deles eu não conheci, Caio Miranda, professor Hermógenes, professor Shimada, professora Celeste, como um bom início de professores que fizeram escolas aqui no Brasil. Depois vem uma segunda linha de professores, professor De Rose, professor Cláudio Duarte, professora Maria Helena Bastos e a minha professora Dona Inês, porque Dona Inês, embora tivesse sido mais velha que o professor Shimada, a professora Inês foi aluna de professor Shimada, assim como a professora Celeste, assim como a professora Maria Helena também foi aluna de Shimada, mas eles fazem as suas escolas. Mas havia uma época em que quando nós frequentávamos um determinado grupo, éramos inimigos do outro grupo. Se você é amigo desse, você é inimigo daquele. E foi uma época meio complicada dentro do yoga. Você ia a um congresso desse, o outro não te convidava nunca mais para você ir no congresso dele, e chamávamos yoga de união, de aquela coisa da paz, da vibração, não sei, mas você não vá na turma dele, porque senão você não conversa mais comigo. Não vou citar muitos nomes. Depois passa uma geração e vem a geração da qual eu acredito que eu pertenço. Quero dizer que não são esses que iniciaram o yoga no Brasil, são esses que fizeram escolas. Outros professores vieram, professores indianos vieram ao Brasil, mas esses se estabeleceram. Enfim, aí vem esta geração e, para minha alegria, nos damos muito bem. Fico muito feliz de ver o professor André aqui conosco, o professor Roberto. Nós trabalhamos com linhas diferentes, mas mesmo assim, aspas, nos suportamos. Não estamos brigando um com o outro. Eu convidei várias vezes o professor Marco Schultz para vir no meu curso, ele não podia porque morava fora, ele me convidou várias vezes para ir ao curso dele, fui ao evento do professor Pedro Kupfer, foi muito legal, o professor Gustavo Ponce, que não é do Brasil, é do Chile, mas frequenta muito esses lugares, transitávamos, professor Alicia, que trabalha muito com a tradição do yoga, já faleceu,
também frequentava muito esses lugares, ia ao Instituto do Gustavo Ponce, nós frequentamos, respeitando as diferentes linhas. Eu não estudei nessa escola, não sigo essa tradição, mas nem por isso sou o seu inimigo. Nós trabalhamos muito bem, cada um no seu canto, e não vejo ninguém falando mal do outro como forma de projeção de mim mesmo. Ou seja, eu me projeto dizendo, aquele professor, aquilo que ele faz é um circo. Aquele professor, aquilo que ele faz não é nada científico, aquilo que ele faz não tem fundamento. Não vejo isso, vejo com bons olhos que os professores se respeitam. Então eu vejo um futuro bastante promissor. Mesmo trabalhando com yoga, como eu costumo dizer quando meus alunos perguntam que yoga é essa que você ensina, eu digo, eu ensino a yoga da época que ninguém perguntava que yoga é essa. Porque hoje as pessoas perguntam, que yoga é essa que você ensina? Ligavam na minha academia de vez em quando, professor, eu tenho esse problema, posso fazer yoga? Sim, pode. Essas eram as perguntas. A primeira vez que me perguntaram, que yoga é essa? Eu disse, ué, é yoga. Aí sempre vinha a pergunta, mas é yoga ou yoga? Não, tá bom, você fala como quiser, pode ser yoga. E a gente não quer perder os alunos. Então, como é que a senhora quer que eu fale? Yoga é yoga, tá bom, yoga. Veio uma vez ao meu instituto, na época que eu trabalhava com o professor Inês, fomos sócios, dividíamos o instituto, veio uma senhora. Mal ela entrou na sala, e ela olhou e disse assim, aqui o teto não é preto? Eu disse, não, aqui não é preto. Por quê? Porque lá onde eu fazia, o teto era preto para que as energias não escapassem. Eu falei, a senhora, desculpa, aqui escapa tudo, mas eu não vou pintar de preto, porque isso aqui é um apartamento alugado. Aí ela olha os alunos chegando e diz assim, mas vocês não usam aquela tal cor de roupa que atrai vibrações? A senhora usa a roupa que a senhora quiser, pode vir com a sua roupa. Aí ela olha os vestiários e diz assim, mas você não tem chuveiro? Eu disse, não, por quê? Porque lá onde eu fazia, nós tomávamos banho e não penteávamos o cabelo para que a eletricidade não se perdesse. Eu disse, a senhora pode vir descabelada da sua casa, do jeito que a senhora quiser, não tem problema nenhum. Quando eu fui começar a aula, gente, tudo isso é verdade. Vocês estão pensando que é mentira, é verdade. Quando eu fui começar a aula e pedi que os alunos se sentassem, ela disse, ei, peraí, nós não vamos nos sentar de frente para o norte? Eu falei, não se preocupe, eu não sei onde é o norte, mas eu descubro. A senhora senta para onde a senhora quiser. Até que ela fez a pergunta fatal. Quando eu comecei a aula, ela disse, você não vai vendar os olhos dos alunos? Eu disse, não. Porque lá onde eu fazia, o professor vendava os olhos dos alunos e dava uma instrução individual. E eu só consegui fazer uma pergunta a ela. Que pergunta você faria? Não, de onde você veio eu não queria saber. Por que você saiu de lá, se tudo isso faz tanto sentido para você? Por que saiu de lá? Mas eu não perguntei, porque eu não queria perder aluno. Mas eu pensei em perguntar isso. Mas aí me veio uma ideia, alguma coisa. Isto tudo tem sentido. Virar para o norte, a questão da cor, tudo isso tem sentido. Mas se você somar tudo isto, talvez nos influencie 1% ou 2%, se você comparar com a grande influência que são as nossas atitudes, que são descritas no yoga, nos yamas e niyamas. Como você vive? Quais são suas atitudes? O que você tem como algo muito importante para manter a sua saúde espiritual, sua saúde mental? Você vive dessa forma? Viver dessa forma é muito difícil. Reconhecer meus erros é muito difícil. Ser desapegado é muito difícil. Então é muito mais fácil eu me apegar à cor de uma determinada roupa e achar que aquilo vai resolver os meus problemas. Não sei porque eu fui falar disso, mas enfim. Eu queria dizer que hoje convivemos muito bem. Convivemos muito bem e isto é muito saudável. Isso é o papel do yoga. Eu vejo um bom futuro, mesmo o yoga tendo várias diferentes linhas e vertentes. Algumas eu acredito que seguem piamente aqueles que são o propósito do yoga, os propósitos do yoga. Algumas talvez tenham se perdido. Pense que o yoga chega numa outra cultura e numa outra época, porque a Índia de hoje não é a Índia de antigamente. E eu que fui várias vezes à Índia, cada ano que eu ia, vi uma Índia diferente. De um ano para o outro mudava muito e continua mudando, muda rápido. Confesso que eu gostava da Índia de 1979, quando fui a primeira vez estudar com a minha esposa.
Não fui em lua de mel, alguns falam assim, não foi estudar mesmo, né? É que havia uma época, não sei se você sabe, que namorados não viajavam juntos. Então nos casamos. Como é que íamos passar 9 meses estudando na Índia, viajando juntos, solteiros? Como a intenção era casar, então nos casamos. Hoje eu sei como é que é. Minha filha vem e diz: pai, eu vou viajar com o Gui, o namorado dela. E é lógico que na primeira vez deve um susto. Como? Não é? Na lata, pelo menos eu mentia. Eu dizia para minha mãe: nós vamos em grupo, né? Vamos em 40 pessoas, não é? Mentira, mas naquela época a gente escondeu. Hoje eles são mais sinceros, eles dizem: eu vou viajar, tá ótimo. Mas eu fui com a minha esposa e aquela Índia era uma Índia que me agradava um pouquinho mais, era uma Índia mais rural. 90% da população vivia nas vilas, a tradição era mais evidente. Hoje ainda a Índia muda, ótimo que muda, as coisas mudam. Mas eu posso gostar mais daquela Índia de antigamente, onde nós éramos tão bem recebidos nas casas das pessoas, até por curiosidade, eles nos recebiam em casa e tinham demonstrações de afeto de coisas que eu nunca vi. Existem muitas histórias da Índia quando eu percebo assim, como que essas pessoas fazem isso? Eu estava no sul da Índia, numa cidade próxima a Madurai, no estado de Tamil Nadu, na casa de um amigo que era colega do curso, Srinivasa, o nome dele é o Srinivasa. E aí ele diz: vamos passear. E eu deixei a minha mala na casa. A casa, o que era a casa? Era um cômodo, que era cozinha, era sala, era quarto, mas tinha um quarto separado para os pais dele. Os pais dormiam num quarto separado, dividido por uma cortina. E não tinha banheiro dentro da casa. Também não tinha banheiro fora de casa. O banheiro era a natureza. Tinha as moitas das mulheres, as moitas dos homens, né? E eu fui visitar a vila que ele morava com ele. E a produção industrial daquela vila era uma fábrica de caixa de fósforos. Eu fui conhecer a fábrica e fui recebido pelo dono da fábrica. E um monte de pessoas trabalham. Vocês já viram uma fábrica de caixa de fósforo? Gente, é muito interessante fazer o palitinho, colocar aquela coisa no palitinho. E me receberam, e me ofereceram refrigerante. Era uma coisa chique, refrigerante naquela... Tudo isso era muito divertido. Volto para minha casa, para a casa dele, e o pai dele abriu a minha mala e colocou tudo em cima da cama e foi abrindo a necessaire, olhando. Porque não tinha essa coisa de privacidade. Essa coisa de privacidade é uma coisa nossa. O indiano, eles moram todos juntos, ou pelo menos moravam naquela época. E aí quando eu cheguei, ele me perguntou: o que é isto? Não, isso aqui é uma pomada que eu uso, mas para quê? E aí ele mexia nas minhas coisas: e isto? Para que serve isto? Isso aqui é um creme de barbear que eu uso. Não, nem usava, porque eu deixei a barba comprida lá na Índia. Enfim, era uma Índia que eu gostava mais. Hoje ainda a Índia vai se ocidentalizando, mas quando o yoga chega no Brasil, o que acontece? Ela recebe, não só no Brasil, mas no Ocidente, ela recebe muitos elementos e valores da nossa cultura que não pertenciam àquela época, àquela cultura, àquela gente. Hoje nós sabemos, as pessoas trabalham com o corpo e vão às academias por estética. E o yoga recebe também este valor. Hoje as pessoas também praticam yoga por estética. Está errado isso? Estética é importante. Nós não estamos condenando. Eu sou um professor de educação física. As academias vivem à custa da estética. Não é errado. Mas esse não é o objetivo principal do yoga. O errado é quando nós colocamos todas as fichas em alguns valores que não são os valores da cultura original. Então fica a questão. E essa questão eu vou discutir com vocês e vou encerrar. O que é importante no yoga que não pode ser modificado? E o que há no yoga que pode ser modificado? O que eu posso modificar no yoga para continuar chamando o yoga de yoga? E o que eu não posso modificar? O que eu posso modificar no yoga? É assim? Eles não respondem? O que eu posso modificar no yoga? O yoga vem se adaptando há milênios, porque se não se adaptasse já teria desaparecido. O yoga vem sobrevivendo há milênios. Por quê? Porque se adapta.
Se adapta à cultura, faz modificações, eu posso adaptar os exercícios, não há contraindicações para a prática do yoga, não há contraindicação para autoconhecimento, não há contraindicação para aquele que resolve se auto-investigar, para boa postura, para boa respiração, não há contraindicação para isso, mas eu tenho exercícios que eu tenho que adaptar para determinadas pessoas com características diferentes. Eu adapto o exercício para gestante, eu adapto para aquele que tem um problema de coluna, eu adapto para a terceira idade, mas para a prática em si, para aquilo que é o grande propósito, eu não tenho contraindicação. Isso é bom para todo mundo, mas eu adapto. Se eu vou dar uma aula para iniciantes, provavelmente eu vou dar uma aula mais curta, com algumas adaptações das técnicas. Eu não vou pegar as técnicas como são descritas em literatura antiga do yoga e tentar aplicar na íntegra, porque nós não temos sistema nervoso para isso. Nosso sistema nervoso, hoje tão sobrecarregado, exige uma carga menor. Lembre-se que aqueles antigos praticantes não declaravam imposto de renda, moravam isolados, não tinham IPTU, você já recebeu o seu, IPVA. E mesmo assim praticavam intensamente e nem sempre você pode garantir que dava certo. Muitas vezes dava curto-circuito também. E nós, com esse sistema nervoso, não podemos imaginar que vamos fazer a prática como eles faziam e que vai dar certo. Então a prática pode sofrer adaptações. Eu posso também modificar a questão didática. Passou muito do horário já aqui? Não? Questão didática. Swami Kumalayananda é um dos responsáveis, não é o único, mas trazer o yoga para salas de aula. O yoga não era ensinado em salas de aula. O yoga era ensinado no ashram. E o guru não dava aula para os seus discípulos. O guru não reunia seus 12 discípulos e ficava dizendo: agora eleve a perna direita, volte, relaxa o pé, relaxa a mão. Não fala nada. Ele mostrava o exercício que era para ser feito e vá praticar você. Faça esse exercício, fique tanto tempo. Faça esse pranayama tantas vezes. Mas para trazer isso em sala de aula e com segurança, um dos responsáveis é Swami Kumalayananda. Antes dele, Yogendra, que tem a escola de Santa Cruz, lá em Mumbai. E que provavelmente Yogendra foi também discípulo do mesmo mestre de Swami Kumalayananda. Um mestre que dizia: o yoga vai chegar no Ocidente e nós temos que adaptar essa linguagem. E era um grande yogi, Madhavadas. E inspirado por esse mestre, tanto Yogendra como Swami Kumalayananda criam métodos para colocar o yoga em sala de aula. Como em sala de aula? Hoje damos yoga para 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas. Às vezes você vê no estádio centenas ou às vezes milhares de pessoas. E você pode dar essa aula. E como dar uma aula com segurança para grupos grandes que você não conhece? Esse é o método. Vamos trabalhar com aquilo que é seguro. Isto pode ser adaptado, a didática pode ser adaptada, os exercícios podem ser adaptados, mas o que não pode ser modificado no yoga, porque se eu modificar eu perco a característica, já não é yoga. Eu, quando trabalhei na USP por 35 anos, me aposentei em 2016, adorei cada dia que eu fui lá, fiz amigos, fiz alunos maravilhosos, entre eles o Beto, não conheci lá diretamente, mas foi um aluno da USP, é um aluno da USP brilhante, enfim, tive muitos alunos. Por que eu fui falar da USP? Porque era muita gente, né? Não era nada disso, gente, esqueci. Né? Tá bom. O que não pode mudar. Tá bem, mas não era isso, gente. O que não pode mudar? Eu não posso mudar o objetivo. Eu não posso mudar os princípios do yoga. Princípios que já foram estabelecidos em literatura muito antiga de yoga. O que eu não posso mudar? O que é um asana? Asana já é definido. Eu posso propor adaptações. O que eu não posso mudar? O objetivo da prática. Me lembrei porque eu ia falar da USP. Né? E eu me lembro que a piscina da USP, e ainda a piscina do CPUSP até hoje, não é uma piscina aquecida. Mas eles ofereciam o curso de natação, inclusive no inverno. As pessoas se inscreviam para o curso de natação, mas ele não começava em agosto, porque era muito frio. A piscina ia começar a ficar quente mais ou menos no final de setembro. Então até essa época eles faziam uma ginástica, que eles chamavam de natação. A piscina não podia ser usada. E eu dizia,
por que vocês não põem o nome ginástica e oferecem o curso de natação de setembro para frente? Por que tem que... Porque eu não posso continuar chamando natação alguma coisa que eu faça fora da piscina, ou porque tem algum movimento de braço. Eu não posso chamar yoga alguma coisa que às vezes eu faço e que não tem as mesmas características ou objetivos da prática. Uma das minhas queridas alunas, a Regina Black, lá da USP, professora da física, me conta uma vez que foi ao Rio Grande do Sul, encontrou uma amiga e contou que praticava yoga. E essa amiga disse: eu também faço yoga aqui, mas eu faço, sei lá qual yoga que era, ela também não sabia dizer o nome, mas a Regina veio me perguntar, minha amiga disse assim: as coisas todas mudam. A minha yoga é assim, agora a gente corre, faz isso, faz aquilo, corre. Depois a gente faz não sei o que, e foi contando o que eles faziam. Agora as coisas mudam, e meditação não precisa mais de meditação, a gente faz isso, assim, e também recitação de mantras mudou, e o pranayama mudou, e tudo muda. O que você acha disso? A Regina me perguntou. Eu disse: já que mudaram tanta coisa, por que não mudou o nome? Muda o nome. Às vezes o sistema criado é até muito bom e funciona muito bem, mas por que chama yoga? Deixa yoga para quem quer praticar yoga. Deixa yoga para quem está interessado nesse tipo de processo de atenção plena, de autoobservação, de estudo, autoestudo. Entender um pouco mais quem somos nós, através do corpo. O yoga não é para o corpo. O yoga é através do corpo. Às vezes nós utilizamos o yoga de uma forma que ela pode não somar, pode dividir. Quando levamos yoga a um hospital, o que nós podemos fazer com aquele paciente que a fisioterapia não faz? O que eu posso fazer com esse paciente que a educação física não faz? O que eu posso fazer com esse paciente que a psicologia não faz? E o yoga faz. A isso eu chamo somar e não dividir. Quantas vezes enciumados vieram os fisioterapeutas e dizer: o que vocês estão fazendo aí com esse paciente? E até meio tímido, às vezes é yoga, né? Com medo que a moça me dá uma bronca danada. Enfim, hoje essas coisas mudaram, melhoraram muito. Por quê? Porque o yoga não entra para dividir nem para questionar, mas entra para somar, para contribuir. Assim, eu agradeço de novo a paciência de vocês, agradeço o Beto e o Roberto e passo o microfone. Obrigado. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Roberto. Fico apreensivo com ele, como ele vai conseguir traduzir para eu falar. Deus, Ishvara. Então, agradecer a fala do professor Marco, Beto na apresentação, o SESC por nos convidar e vocês, né, estarem presentes hoje para nos ouvir e para pensar junto. Acho que aqui é um diálogo, então a gente vai bater um papo, são introduções para que vocês contribuam também. O mais importante aqui da nossa fala são vocês, né? A gente quer dialogar com quem está interessado na prática do yoga e estudar e pensar o yoga. O que eu queria introduzir na fala é assim, primeiro, o yoga é um fenômeno social. Muito antes de nós pensarmos, né, em benefícios terapêuticos, yoga terapêuticos, benefícios espirituais, ele é um fenômeno social. Né? Ele está circunscrito a sociedades específicas. A história data, mas entenda, quem escreve a história é quem ganha, e quem ganhou foram os brahmanes. Data, nascido na Índia ou sistematizado pela primeira vez na Índia. É uma sociedade estratificada em castas, neste momento, né? Pautado dentro de um império védico, podemos dizer, mas que ao longo do seu tempo, e não é por coincidência, que é quando a Grã-Bretanha, a Inglaterra, os ingleses vão colonizar a Índia. Não sei se vocês entenderam isso, mas a Índia é colonizada pelos ingleses, por britânicos, até 1947, 1800 e bolinha até 47. Se eu estivesse na Suíça ia ser mais difícil explicar o que é ser colônia, mas para a gente brasileiro e latino-americano é muito simples. Pense nos ameríndios brasileiros, ou os indígenas, como eles deram o nome, que
percorrem todo o litoral brasileiro, para falar só de um tronco de indígenas, ou de ameríndios, os tupis. Charruas e minuanos lá no sul, depois de Laguna, depois da Serra de Curitiba até Laguna, nós temos os carijós, temos tupiniquins, temos tupinambás, temos bororos em Mato Grosso, cada um deles com uma organização social, com suas próprias crenças, com seus próprios mitos, as suas próprias narrativas de como o mundo é, a gente vai chamar isso de cosmologia, com suas próprias teologias, estudos dos seus deuses. Assim também a geografia, a sociedade indiana, onde vai sistematizar o que nós chamamos hoje de yoga clássico, entenda esse nome, entre aspas, ou em itálico, porque se alguém classifica algo como clássico, ele está inserido lá dentro. Os jesuítas vêm para o Brasil e dizem que o deus dos tupis é Tupã, e é um deus só. Quem está escrevendo a história é o colonizador, não é o nativo. O yoga vai sendo escrito, então, por quem está dominando o cenário político, social, religioso e econômico daquele país, ou daquele império. A partir da colonização inglesa, nasce um movimento na Índia chamado de Renaissance, o primeiro-ministro, mas é outra história essa, que cultua o assassino de Gandhi, por exemplo, que vai lutar pela independência da Índia do jugo inglês. Então você entende o seguinte, quem é um inglês ali, para a gente chegar no Brasil e entender como a cidade muda. Entenda que o inglês, ele é um protestante, ele não é igual o português que veio para cá. O protestante entra lá, se você for numa igreja protestante, a igreja é branca, não tem nem imagem. Ele chega lá na Índia e tem da Índia sem o Mercury, sem o aeroporto. E ele encontra um cara pelado, jogando manteiga derretida em cima do falo de um deus, com uns dreads gigantes e alguns queimando uns beck gigantes. O pastor olha aquilo, o sacerdote do país que coloniza aquele, para você entender o contexto, olha e fala, nossa, que riqueza cultural, que coisa linda, vamos absorver isso em nossa cultura. Não, ele olha para aquilo e fala, meu, que aberração, que herético, que é meu dever moral trazer a palavra do Senhor para ele. Ele está perdido. Sacerdotes indianos se juntam com os sacerdotes que os colonizam. Eles não brigam entre si. Casta se junta com a casta. Esses indianos vão estudar na Europa, assim como os filhos de brasileiros com grana o fizeram no período colonizatório do Brasil. Quem tu acha que filhos de famílias ricas, São Paulo, Rio e Minas, café com leite, vai mandar seus filhos para estudar onde? Coimbra, Inglaterra, Paris, para quem tiver mais grana. Os filhos de famílias mais abastadas indianas, que trabalham junto com quem os coloniza, manda seus filhos para estudar na Europa. Esses filhos voltam 4, 5 anos depois, doutor. Gandhi é o final dessa história. Voltam para a Índia, sabendo a língua de quem os coloniza, entendendo a cultura de quem os coloniza, compreendendo a religião de quem os coloniza e por que são colonizados. E vão lutar pela sua independência. Uma das bandeiras ultranacionalistas desses indianos para romper e conseguir a independência de uma colônia é o yoga. Não sei se vocês me acompanharam até aqui. O yoga é a grande bandeira. E eles foram muito bem sucedidos. Nós estamos aqui no Brasil, no SESC, em 2020, citando um texto do século II, 8 a.C., escrito e sistematizado
por um sacerdote brahmane, alta casta. Não é por coincidência que hoje o yoga só prospere em locais mais abastados do mundo. Olha onde nós estamos. Nós não estamos em Paraisópolis discutindo yoga. Estamos em Pinheiros. Quanto é um curso de formação para ser professor de yoga? E conhecer Kaivalya. O yoga foi exportado, o nome que a gente dá em ciência da religião é transplantado. Houve uma transplantação religiosa do yoga indiano para outras geografias. E quem fez isso não foram ocidentais, foram os indianos. Yogananda e o irmão dele, os caras eram bombados, bro. Eram fortes. Tinha lá yoga para mulheres. Então entenda, se houve alguma deturpação do yoga nos nossos dias, foram feitos pelos próprios indianos. Não por ocidentais da Califórnia. Dá risada de nervoso que você entendeu. Então o yoga não é uma heresia o que ocorre hoje. É um desdobramento da transplantação de um darshana. Leia Darshana, uma perspectiva, um ponto de vista da filosofia, da religião hinduísta, para ficar mais claro a nós católicos. Ah, eu sou católico. Quando o pai estiver na UTI, com câncer, você não vai cantar um mantra para Ganesha. Você só faz isso para abrir vaga no estacionamento. Você vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Ninguém abre o tapetinho e dispara a série 1 do Ashtanga quando está a mãe enfermada no hospital. Dessa forma, o yoga na sua transplantação para o mundo sofre inovações, readequações, transformações. Por quê? Porque senão ele não faria o menor sentido. E o professor Marcos hoje deixou isso muito claro. Foi necessário e ainda é necessário a construção de novos sentidos para novas sociedades. E vindo para o Brasil, porque eu acho que o foco é Brasil aqui, especificamente na América Latina, em chegar no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e Europa, o yoga não foi transplantado por indianos autorizados e legitimados pela tradição hinduísta, blá blá blá, mas por esotéricos, místicos, integrantes de fraternidades como Cabala, martinismo, maçonaria, Rosa Cruz. A primeira manifestação de yoga na América Latina acontece em Cuba, com a discípula de Blavatsky, Tingley, que monta uma escola lá para criança, tipo Waldorf, mas antes, não lembrei dela, que é uma escola no qual os elementos do yoga estão ali inseridos. Meditação, não é uma aula de prática, mas é uma escola para educar crianças na filosofia do yoga, pelo menos é a proposta dela. Não tem um indiano lá legitimando. Você entende a diferença? A partir daí vem um italiano ali no Uruguai ou Argentina, vai montar a Federação Internacional de Yoga. É um místico também. Depois dele vem um outro chamado Léo Costé, que acreditava que ia surgir uma espécie de Atlântida no mar da América Latina, entre a América Central. Ele viaja para lá, ele é mulher. Houve um outro que veio para a Venezuela, porque ele assistiu um filme na Europa sobre Machu Picchu e sentiu um chamado e veio para cá. Ele fez uma tradução dos sutras também. Criticava Patanjali, por exemplo, chamado Benjamin Guzmán, chileno. Sergei Renaud. Assim, o yoga que vai entrando na América Latina não é a mesma transplantação que acontece na Europa ou na Índia, ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vão yogis para lá. O primeiro é Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, que vai no primeiro Parlamento Mundial das Religiões e fica lá mais semanas explicando o que é o yoga. E é ele que faz as primeiras ressignificações da fisiologia dita sutil do yoga para a biomedicina ocidental. Então, em vez de falar de prana, falar de oxigênio. Em vez de falar de chakras, fala de sistema endócrino.
São ressignificações ou deturpações para outros mais conservadores do yoga. Mas entenda alguém chegando nos Estados Unidos, final do século XIX para o XX, onde todo mundo é protestante, praticamente, para explicar que existe uma energia chamada prana que circunda o universo, entra pela sua narina, vem serpenteando da medula até a base, subir uma outra energia chamada Kundalini, para abrir rodas de energia até o topo da sua cabeça e você se iluminar. Dá risada hoje, você imagina lá. E vai ficar esse silêncio sepulcral aqui. Do que você está falando? Não, é oxigênio, são glândulas endócrinas. Pelo olhar da biomedicina, não tem o menor sentido. Mas a transplantação é uma outra linguagem, é uma outra narrativa. Como se chama James Hillman, são ficções que curam. E é necessário isso acontecer. O Brasil vai chegar com esse Léo Costé, que pega um jipinho, é a autobiografia dele, com um trailer atrás, e vem descendo, na verdade subindo, né? Argentina, Uruguai, subindo pelo Brasil, até chegar na divisa de São Paulo e Rio, e funda um ashram e um mosteiro essênio. Dali alguns professores vão ser formados no yoga, não sei como que era a formação dele, e ele sai dando palestras em algumas... Ele era um martinista, ele fundou uma igreja chamada Igreja da Expectante, porque ele espera a vinda do Salvador. Ele é o primeiro representante. Talvez seja aluno dele, o que perguntou das vendas. Né? Altamente místico, esotérico. Ele, numa dessas palestras no Rio de Janeiro, talvez numa loja maçônica, fala sobre yoga. Ali está um general, estamos no auge da ditadura militar, que vai escrever o primeiro livro sobre yoga no Brasil. Então a história do yoga chegando no Brasil, ela é singular, ela é única. Talvez por barreira idiomática, demorou muito tempo, algumas décadas, para que um yoga indiano mesmo venha para cá. O chileno Benjamin Guzman, por exemplo, que vai fundar o Suddha Dharma Mandalam, que é o que vai disseminar a Ayurveda entre a maioria dos países aí sul-americanos. Ele é iniciado nessa ordem indiana por cartas. Ele é oferido, então, um yogi da ordem Suddha Dharma Mandalam por cartas. Demora quase uma década para vir um indiano, e aí o legitimar realmente. Mas ele já está ensinando, porque ele pega um jornal na Teosofia, onde ele é filiado, e escreve cartas, e vai trazer a mensagem do yoga. Então, sim, o yoga passou por transformações aqui bem diferentes do que aconteceram na Europa. Que na Inglaterra vão indianos para lá, lá é lógico. É como um brasileiro no período colonial ir para Portugal, mesma língua. Estados Unidos, mesma língua também que eles, da colônia. Na América Latina é absolutamente singular. Então o sincretismo como a gente encontra hoje, yoga com Santo Daime, como o Prem Babu faz, e chama de Waking Love. Existe aqui em São Paulo a Umbanda, de Umbanda, dá risada de nervoso. E se na sua mente agora você começa a pensar, isso é uma heresia, isso deve acabar, é um pequeno fascista se manifestando em você. Dá risada de nervoso, eu sei como é difícil isso. Porque quando você diz, eu sei o que é o yoga, é o seu. Porque ninguém diz, saquei, não, o meu estava errado. Ninguém faz isso. Eu classifico o meu yoga como clássico, significa, eu sou um marco zero. Eu delimito o que é e o que não é. É o início de uma posição autoritária em frente ao yoga. E o que fazer então com as deturpações, com o Naked Yoga, Ganji Yoga? Tem o Kemetic Yoga agora. O yoga que não veio da Índia, vem do Egito. Portanto, ele é negro. Hoje, em alguma comunidade que eu esqueci o nome, acho que é Vigário,
geral. No Rio de Janeiro, tem uma praticante de yoga lá, #yoga marginal. Faz Surya Namaskar no Instagram e tem uma dancinha com funk. Sim, o brasileiro se apropriou do yoga. Mas olha que interessante a sua mente. O Hermógenes se apropria do yoga com base no cristianismo e no espiritismo kardecista, e é tudo legal. Chico Xavier autoriza ele no público brasileiro. Então entenda o que eu estou querendo traçar aqui. Há 3 grandes linhas de estudar o yoga. A biomédica é a que mais acontece. Você joga no Google acadêmico, para dar uma filtrada maior ainda. Yoga, são centenas de páginas sobre yoga. Yoga para câncer, mal de Alzheimer, dor nas costas, cefaleia, tudo. Uma espécie de uma panaceia. Há uma outra vertente que eu chamo de exegética. É uma vertente de estudos acadêmicos sobre yoga, mas de interpretação dos seus textos sagrados e comentários. Tradução, interpretação e comentários. Agora, há uma terceira linha de investigação do yoga. Essa vai começar nos Estados Unidos por volta dos anos 90. No Brasil demora 10 anos para chegar. Então, anos 2000, que é uma linha que eu chamo de linha humana que estuda o yoga. Vai usar a sociologia, a antropologia, a história, para pensar o yoga circunscrito à sociedade onde ele foi transplantado. E o Brasil é uma sociedade absolutamente singular, que acha totalmente plausível pensar Jesus Cristo como um yogi. E alguns pensam assim, mas não é? É. E o professor Marcos colocou isso muito bem. Qual que é o seu Maya? Sacou? Dentro do yoga. Há dentro de você uma forma de pensar o yoga, ou que você criou, se a senhora foi muito corajosa, ou que a senhora replica. Que alguém levou para a senhora e deixou muito claro que aquele é o yoga. Dentro de cada um de nós aqui, há uma perspectiva do yoga. Alguns têm coragem de trazer isso. Swasti Yoga, o mal do yoga no Brasil. É uma escola, uma vertente, uma metodologia de yoga inspirado por um espírito desencarnado que surge, aparece para um yogi brasileiro carioca e traz para ele um yoga que é antes dos Vedas. Dá risada de nervoso ou de escárnio. Mas nós aceitamos um yoga que é de Jesus. Por quê? E essa é a ideia. Não quero que você responda. Mas entenda quantos conceitos há dentro de você sobre yoga que você foi levando como um camelo nas suas costas, mas que você realmente não entende muito bem. Se nós formos levar o Yoga Sutra de Patanjali como marco zero, temos ali um código moral para ser seguido. O que sair de lá está fora. É heresia. Agora, se nós não considerarmos Patanjali como o grande decodificador, mais um, assim como os judeus encaram Jesus. Sacou onde eu quero chegar? É só mais um profeta. E aí a história fica mais complicada e mais divertida ao mesmo tempo. Porque aí eu pergunto, qual que é o teu yoga? Qual que é que faz sentido para você? Porque entenda, se o yoga não servir para resolver as tretas da sua vida, ele não está servindo para nada para você. Se o yoga não servir para você resolver o problema do seu pai que você não fala há 15 anos, do vizinho que você não troca ideia, do seu irmão que você não conversa, o que é? Antes de esperar seres ascensionados à chama violeta de Saint Germain,
resolve a treta em casa. O yoga serve para isso, ou deveria. Qual o método? O que você vai fazer? Vai usar asana, não vai usar asana, ficar de cabeça para baixo? Vai ter que todo dia acordar às 4h30 para estourar uma série fixa de quase 1h30, 2, respirando de uma forma estranha, olhando para a pontinha do nariz. Ou você vai ter que fazer um asana, que tem que alinhar com o dedinho, o malelo, o trocântero, a coxa abre para lá, pendura numa corda. Ou é um yoga mais suave, mais tranquilo? Qual é que é? Ou é um yoga que descende da espiritualidade Rastafari e você queima um baseado antes de fazer uma série de posturas? Ficou com vergonha do que eu falei? E se a gente abrir uma prática de yoga tomando daime? Uma beberagem do xamanismo peruano, do norte do Brasil, que faz você entrar em estados alternativos de consciência. Eu não uso droga. O pequeno fascista se manifestando em você. Eu não gosto. Ok. Mas isso não faz com que você aponte o dedo sobre o que é e o que não é o yoga. Isso é um pensamento autoritário. Sim, herdeiro dos indianos. Sim. Porque entenda, eu quero voltar para um yoga ancestral. Beleza. Mulherada, vaza, vai para a cozinha fazer chapate com a sogra para nós aqui. Adoro os Vedas, os Vedantas, os Puranas, são escrituras sagradas e perfeitas em si mesma. Porra, construir uma sociedade em casta, sem nenhuma mobilidade social. Não sei se você entendeu, mas você é latino, você é pária naquele tempo. Não sei se você se antenou. Você não é descendente da história greco-romana. É descendente de ameríndio, de indígena, que usa rede. Quem toma chimarrão são os índios lá de baixo. Não chegou com português ou espanhol. O europeu aprendeu a tomar banho com a gente. Essa malemolência é negra. É possível pensar um yoga brasileiro, sim. Claro que sim. Um yoga que sincretiza ou hibridiza com cristianismo e pensa Jesus como um yogi, com espiritismo. Alguns gostam do xamanismo. Agora, como realmente delimitar a membrana de algo ser yoga? Isso é algo bastante complicado. Porque você vai partir da ideia que você sabe. E aí você é o marco zero. E a gente vai então criar... então coloca o yoga com a Damares. Dá risada de nervoso. Porque ela sabe quais são os preceitos morais que os brasileiros devem seguir. Quem são os yogis que sabem quais são os preceitos morais que outros yogis devem seguir? Você? Eu? O yoga possui vários yogas. Você pode chamar de institucionalização disso, escolas, tradições, linhagens. Você repete o yoga de um mestre, de alguém que pensou ele a primeira vez. Linhagem é quando tem mais de 100 anos? É quando se perde na história quem foi o primeiro? O que é linhagem de yoga? Você vai precisar fazer uma escolha, você está entendendo? Ah, não, é Yoga Sutra. Não, é Vedanta. O Vedanta é a filosofia do yoga. Você pode usar isso como um argumento seu. Mas quando começar a espalhar essa regra, aí você se torna um autoritário. Torna um pequeno Brahmani. Sacou? Daquele tempo de lá. Porque entenda, um cara que está na alta casta sacerdotal. O cara é o top das galáxias. Qual é o yoga
Como ficou cunhado o nome do yoga que Patanjali fez? Você que fez curso de sânscrito com a Lilian. Raja Yoga. O que significa? Yoga do Brooklyn, bro. Yoga real, é da realeza, sangue nobre, sangue azul. E você? Repete. Por que yoga não prospera em Paraisópolis? Será que a proposta do yoga faz sentido para eles? Entenda, o cara acorda 4h30 da manhã, pega 2, 3 ônibus, pega mais um metrô lotado, chega 8 horas para trabalhar de empregada doméstica, que não deve ir para Disney, trabalha até às 7 da noite, volta mais 2 horas para chegar em casa, aí imagina, ela pega um tapetinho para praticar yoga, até a cena é difícil fazer. E aí lá o professor fala, pratica o desapego, Dona Maria. O desapego não traz felicidade. Eu não tenho nada! Talvez praticar o desapego para quem tem 2 carros na garagem e não é feliz, talvez possa fazer sentido. É uma hipótese. É uma forma de você pensar. Mas entenda, existe uma camada na sociedade brasileira que sustenta nós. Eu não estou de graça aqui. Não sei se vocês entenderam. Eu não estou de graça aqui. O curso de yoga da minha esposa também não é de graça. E existe uma parcela da sociedade brasileira que precisa do yoga. Precisa do yoga. Eles bancam o yoga. Há outras expressões espirituais que morreram na sua história. Ou você conhece alguém que faz culto a Osíris? Sei lá, talvez a Europa. A religião grega morreu. Ela deixou de fazer sentido quando a espiritualidade católica chegou no Império e foi imposto por eles. O yoga possui uma forma de ver o mundo, uma espiritualidade, uma narrativa religiosa. Já estou no final, posso dizer, você ainda franze a testa, está bravo comigo. Existe uma forma, uma cosmologia que o yoga constrói em você. E vai escrevendo uma forma de viver. É muito comum para quem participa de cursos de formação para ser professor de yoga, alguém que está cansado da vida de bancário, trabalho no marketing, estou há 12 anos, não sei o que, quero fazer uma migração. É uma transformação de vida o yoga mesmo. Sim, isso é real. Claro que existe a sua mercantilização, óbvio que sim. Estamos numa sociedade que é capitalista, não é a indiana do tempo de Patanjali. Era outra estrutura e organização social, era imperialista, não é capitalista. O foco aqui é lucro, capital. E é isso. Ah, não gostei. Pô, tem a Aroca, tem Visconde de Mauá, tem São Tomé, não está tão legal agora. Tem Piracanga. Existem experiências de comunidade, de fugir disso. Então entenda, o yoga no Brasil sofre transformações gigantescas e continua acontecendo para manter-se vivo. Se há alguma coisa que agride você, é um espelho gigante que surge na sua frente. E você não deve quebrar o outro de poder existir da forma que ele quiser, mesmo que afronte a sua moral. Eu vou repetir. Você não tem o direito de destruir a forma do outro pensar o yoga, porque isso afronta a sua moral. O yoga não tem textos perfeitos em si mesmos. E se você entender que ele tem, tudo bem, ele é uma religião para você. Assim como a Bíblia o é, Torá, os Vedas, para alguns. Não adianta você passar uma temporada na Índia, 4, 5 anos, 6 meses, pisar em Guarulhos e achar que é Brahmane. Ninguém se converte em Brahmane, nem a expressão existe. Você nasce, é de família. Não adianta colocar um cordão branco e deixar uma mamila aparecendo, e colocar um bindu na testa. É como você praticar capoeira na Alemanha, você entende? Aí você pisa em Salvador e você fala, nossa,
Porque a capoeira na Alemanha canta Paranauê, é diferente, sim, é outra cultura. Lá eles chegam na hora. Se a roda foi marcada às 2, eles estão lá 1h30. Já puto porque não tem ninguém ainda. Não vai começar no horário. Sim, a cultura